Olá, eu sou o professor Jaime Zorzi e nesse vídeo nós estaremos explorando as relações entre letras e sons. Você está convidado para nos aventurarmos nesta caminhada de letras de um lado, sons do outro. As escritas de natureza alfabética, elas se caracterizam por um jogo de relações entre fonemas ou sons e letras, ou símbolos gráficos ou grafemas, conforme queiramos chamar, de outro lado. Então, há esse jogo de relações intermediado pela ortografia. Portanto, é importante conhecermos de uma maneira bastante segura o que é som, o que é letra, o que é o nome da letra, o som que a letra faz, e a possibilidade das chamadas representações múltiplas, nas quais o mesmo som pode ter várias letras, ou uma mesma letra pode ter vários sons. Esse é o caminho que nós vamos explorar neste nosso vídeo das relações, do jogo de relações entre letras e sons. E por que isso é importante? Na medida que nós vamos alfabetizar, quer sejam crianças, quer sejam adultos, programas de EJA, tem que ficar muito claro o que é som e o que é letra, o que é nome de letra, que uma mesma letra pode ter vários sons, que uma mesmo som pode ter várias letras, para que a intimidade da escrita alfabética seja compreendida e possa ser dominada da maneira mais eficaz e rápida possível. Então, de um lado, nós temos os fonemas, que são as unidades sonoras da fala, como nós já vimos até mesmo no vídeo anterior, nós temos 12 vogais, 7 vogais são orais e nós temos as vogais nasais. Então, A, E, I, O, são as vogais orais e an, en, in, on, as vogais nasais, totalizando 12 fonemas. Do outro lado, nós temos 19 consoantes. Então, esse jogo de 19 consoantes e 12 vogais contém todos os fonemas da língua portuguesa que, combinados em sílabas, consoante e vogal, nessas combinações típicas do nosso sistema silábico, nos permitem produzir toda e qualquer palavra. Do outro lado, nós temos as letras, que são símbolos gráficos que representam, não as letras, que representam os sons. Então, as letras são símbolos gráficos que representam os sons. Muito bem, daí nós temos o alfabeto. São grafemas. Na verdade, grafemas são as letras, né, todos os símbolos do alfabeto, que vamos pensar em todas as letras, aí nós teremos totalizado 27, se nós incluirmos o C cedilha. E nós temos também os grafemas, que são os dígrafos, combinação de duas letras para representar um único fonema. Então, quando nós falamos em grafemas, nós estamos falando tanto das letras quanto dos dígrafos, e esse jogo de relações entre grafemas e fonemas. Para que isso fique bastante claro, eu tomei como exemplo palavras, nós vamos partir de uma palavra, nós vamos prestar atenção na pronúncia dessa palavra, nós vamos detectar um som-alvo, que no caso de pijama é o som P, né, que está até marcado em azul, de uma cor diferente para chamar atenção, e aí nós vamos começar a pensar, muito bem, o som é P, mas que letra que escreve este som? Então, para o som P, que a gente encontra numa palavra como pijama, nós temos a letra P. Então, qual é o som? Qual é a letra? P. Então, som, nome da letra. Bem, nós temos a palavra barato. Nesta palavra, o que está marcado é o fonema B. Qual é a letra que vai escrever esse fonema? A letra chamada E. Vejam vocês que no nome das letras, normalmente tem o som que aquela letra representa. Então, a letra chamada B, ela contém o som B no seu interior. Tucano. Tucano tem um fonema, que é o fonema alvo aqui nosso, que é o T. Quando nós falamos tucano, o primeiro som que nós produzimos é só que ele vem agregado com a vogal U, né? Então, forma tu, que, no. Mas se nós separarmos, fica T. Então, o som é T. Que letra que escreve esse som? É a letra T. Então, aqui nós temos a letra T para escrever o som. Nós podemos encontrar variações na pronúncia. Nós podemos falar, por exemplo, pacote, nós podemos falar pacote. Então, na primeira situação fica T,
Na segunda situação, fica pacote. Na realidade, é a variação do mesmo fonema. São considerados, tanto se eu digo t quanto se eu digo t, seriam variações do mesmo fonema, todos escritos com a letra T. Nós temos aqui o fonema, a palavra doce. E o fonema alvo agora é o fonema D, D, D. Que letra que escreve esse fonema? A letra chamada D. Então, nós podemos ter uma variação. Eu posso falar dinheiro, como eu posso falar de dinheiro, dinheiro, que aí seria o fonema D. Tanto faz se eu pronuncio D ou se eu pronuncio D, a letra que representa essa variação D e D, do mesmo fonema, é a letra D. Muito bem, vamos adiante. Maracujá. Maracujá tem o fonema M. Letra que escreve esse fonema, letra M. Vejam vocês que a letra M também tem o som M. E-me. No nome, né? Nome da letra, M. Então, todas as letras incorporam, de uma certa maneira, o nome, o som que elas representam. Então, para o fonema M, letra M. Nós temos a palavra nativo com destaque para o fonema N. 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 Letra que vai escrever esse fonema, letra N. Então, som. Letra que escreve N. Farinha. Farinha tem o fonema. A letra que escreve esse fonema é a letra F. Aí está a letra F. Nós temos o fonema L de limonada. Então, limonada contém o fonema L. A letra que vai escrever limonada, ou fonema L em limonada, é a letra L. Nós temos também esse mesmo fonema aparecendo numa combinação, num agrupamento com outra consoante, que é chamado grupo consonantal. Aí, no caso, nós temos a palavra classe. Então, aí nós temos o L também, junto com a produção do fonema e a letra que vai ser usada é a mesma letra para o L isolado, ou seja, acompanhado só de uma vogal. Rolha. A palavra rolha tem o fonema alvo agora, que é o li, que é escrito com o dígrafo LH. Muito cuidado, são duas letras, porém é como se elas se representassem um único som, elas valem por uma letra, como se fosse uma única letra. Nós temos a palavra barata. Barata tem o som R, 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 R. Que letra que vai escrever esse som R? É a letra R. R. Com a letra R, escreve o som R. Aqui, no caso, o nome da letra R não tem o som R, ele tem o som R, que é uma outra variação da mesma letra. Por exemplo, portanto, o que nós vemos na letra R é um exemplo de letra que pode ter mais do que um som. Às vezes ela faz R e outras vezes ela faz R, como a gente vai ver com mais detalhe. Então, aqui no caso, a letra R está representando o som R, como a gente encontra em barata. Então, muito cuidado que esse som é simplesmente uma produção simples. R, R, R. E se eu digo barata, aí seria R, mas a gente não fala barata. Então, é só um toque da língua. R, R, R. Pronto. Nós temos esse mesmo som em combinação com outra consoante para formar grupos consonantais. Aí, no caso, a palavra prato. Então, também vai ter o mesmo som. R. E que letra que escreve? A letra R também. Escova. Escova tem o som? Que letra que escreve a palavra escova? A letra C. Com a letra C, pode escrever o som. Nós temos a palavra quilo. Quilo. Aparece o Q e o U para representar, na forma de dígrafo, um único som. Aí, no caso, o U tem um papel ortográfico, ele não tem um papel fonético, ele não é pronunciado. Ele está aí para cumprir uma determinação ortográfica. Para eu poder escrever que, ou para eu poder escrever que, não bastaria usar a letra Q e depois botar a vogal. Eu tenho que colocar o U como um elemento central que vai determinar o valor, né, dessa sílaba Q
e que. Então, nós podemos ter o dígrafo e o escrevendo o som. Mas nós podemos ter, por exemplo, a palavra Karina, escrita com a letra K. O som é K e a letra é K. Vejam vocês que o som é o mesmo. Em qualquer uma dessas situações, o som continua o mesmo. O que varia é a forma de escrever, daí é que vem a ideia, o conceito de representações múltiplas, ou seja, um mesmo som tendo várias opções de escrita. É claro que, do ponto de vista da ortografia, isso tudo complica, porque sempre que nós temos as representações múltiplas, isso causa dúvidas, que letra que eu vou usar para poder escrever? E nem sempre a norma ortográfica nos diz exatamente que letra que a gente vai usar. Muitas regras nos ajudam a decidir corretamente qual a letra, mas às vezes não tem uma regra específica para isso. Aí nós temos a palavra fogo, go. Tem o som ng, ng. Que letra que vai escrever? Ó, em fogo é a letra G. Veja bem, o nome dessa letra é G, mas aí o som que ela está fazendo é G, G, embora o nome seja G. Aí o nome da letra não bate com o som que ela faz nesta palavra. E nós temos também a palavra guiava, mesmo som de fogo, é o mesmo som. Só que agora nós faremos uso de um dígrafo, o G com U, embora o U não tenha um valor fonético, ele não é pronunciado nesta palavra, ele deve ser escrito para poder transformar o G com o I em G. Nós temos o som. Esse som é o mais complicado aí da nossa ortografia, porque nós vamos ver maneiras variadas de escrever. Por exemplo, na palavra seda, o som escrito com a letra S. Agora, na palavra cabeça, é o mesmo som, exatamente o mesmo som, a mesma pronúncia, porém, a letra que a gente usa é C cedilha. E vem coceira, coceira. O som é o mesmo. Em todos os casos, nós estamos produzindo S. Porém, agora apareceu uma outra alternativa, que é o C. Nós temos a palavra passear. Só quero lembrar vocês que, embora muitas vezes a gente ouça falar que tem um S fraco como em seda e tem um S forte como em passear, isso não existe. Não existe S fraco, não existe S forte. O que determina o uso de dois S não é a força da pronúncia, e sim regras ortográficas e também tem a ver com a origem da palavra, de que língua veio a palavra. Então, aí nós temos uma série de condições ortográficas e não necessariamente fonéticas, determinando que a gente vai usar com dois S. Então, não existe um S forte e um S fraco. Não é isso que determina se nós vamos usar um S sozinho ou dois S. Isso é importante para que a gente não fique dando treino ortográfico para a criançada, mandando prestar atenção no S forte e no S fraco, porque na realidade da nossa fala não tem S fraco e também não tem S forte. Tem. E nós temos outra palavra, descer. Então, muito cuidado para a gente não confundir fala com técnicas com normas de separação de sílabas. Se a gente separa a palavra descer, que tem 5 fonemas, d, e, s, e, r, d, e, s, e, r. 5 fonemas. Não tem 6 fonemas, porque muita gente diz assim, não, mas tem que seguir a separação da palavra descer, ou seja, des, de, es. E depois um outro, ficaria descer, não existe descer. Aí a gente está confundindo a ortografia com a fala. Existe a palavra descer, e no caso também por uma série de razões ortográficas da própria história da palavra, da própria história da língua, é grafada com SC. Então aí é um dígrafo. Dois S é um dígrafo, SC é um dígrafo, duas letras valendo por um som. Experimentar, aí nós temos a letra X, também podendo escrever o som experimentar. E nós temos outra variação, o cresça, 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 não é cresça, não existe cresça. Aí nós estamos forçando uma pronúncia que não existe. Pronúncia natural,
A pronúncia verdadeira é cresça. Agora, como é que se escreve? Com S cedilha. Como é que se separa a sílaba? Por razões que não têm a ver com a fala, S de um lado, C cedilha do outro. Então, não confundir normas de separação de sílabas com pronúncia da palavra. Feliz. Também nós temos aí o mesmo som, agora escrito com a letra Z. E excelente. 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 Então, nós temos o som agora escrito com outro dígrafo, que é a combinação XC. Muito bem, então vejam vocês que aqui nós temos uma turma complicada, não é? E talvez seja o som que induza ao maior número de erros quando nós, adultos, estamos escrevendo, e quando são as crianças, então, nem se fale, né? Porque o volume de erros é muito grande. Aqui nós temos um outro som-alvo, que é o xarope, que contém o fonema x. Então, a palavra xarope tem o som x. Letra que nós usamos para escrever, x. Mas chuva tem o mesmo som. O som de xarope, o som de chuva, x, é o mesmo. É o mesmo som, escrito de maneiras variadas e causando problemas de ortografia, de troca de letras na escrita. Muito bem, aqui nós temos a palavra vento, ela contém o fonema v, que aí, no caso, se escreve com a letra V. O som v, letra V. Mas nós temos também um nome próprio aqui, Walter. A letra, o som V sendo representado pela letra W. A letra W também pode representar o som V, em outros momentos ela representa o som U, né, como uma semivogal. Washington, por exemplo, aí ela já não é mais uma consoante, ela já faz o papel de semivogal, né, já é um encontro vocálico. Então, o som aqui V é representado tanto pela letra V, que é a mais frequente, e eventualmente pela letra W, principalmente em palavras de origem estrangeira. Aqui nós temos a palavra azeite, que contém o som Z, e nesse caso, o som Z escrito com a letra Z. Aqui nós temos o mesmo som, rosa. O som é o mesmo. Porém, agora, a letra S é a letra que dá conta de escrever esse som. E aqui nós temos a palavra exame. Então, o que é? Que letra que escreve? X. Então, outro som complicadinho, né, para a gente decidir se vai usar Z, se vai usar S, se vai usar X, e às vezes a gente pode recorrer a uma regra ortográfica que pode nos ajudar nesse sentido. Tudo bem, aqui a palavra jato contém o fonema J, no caso, escrito com a letra J. Então, som, nome da letra, J. Então, o som não é J, o nome da letra é J. O som que essa letra faz é J. Gelado tem o mesmo som, e agora escrito com a letra G. Então, a letra G é uma letra que às vezes faz J e outras vezes faz G, dependendo aí da vogal que acompanha. Aqui na nossa escrita, a vogal é poderosa, ou as vogais são poderosas, porque elas têm o poder, a força de modificarem o valor sonoro da consoante. Então, se o G vem com o A, ou com o O, ou com o U, ele é G. Mas se ele vem com o E e com o I, essas vogais transformam e fazem o som virar J. Então, cuidado com as vogais, elas são muito poderosas. Então, S entre vogais faz o som Z. Então, vejam vocês que são as vogais que estão determinando o valor sonoro de muitas consoantes. A palavra relógio, relógio, agora nós temos o som letra que escreve, letra R. E agora nós temos a palavra corredor. O som é o mesmo, R em relógio e R em corredor. Só que agora vem um dígrafo, né? Também por uma questão de regra ortográfica. Muito cuidado. Não é que o R de relógio seja fraco, relógio, e o R de corredor seja forte, corredor. Isso não existe. A gente está confundindo ortografia com pronúncia. Então, toda vez que a gente faz confusão e ensina de uma maneira confusa, o que a gente vai esperar é que o nosso aprendiz também saia confuso, acreditando que existe
um R relógio, que é fraco, e um de carro, corrida, que é forte, e isso realmente é muito mais uma fantasia ortográfica do que uma realidade fonética da nossa fala. Então, quanto menos a gente complicar ou menos inventarmos, mais facilmente será a aprendizagem, porque é o real. Aqui é uma regra ortográfica e não fonética que determina botar dois R's. Pois bem, aí nós temos a turma das vogais nasais. Por exemplo, irmã, a vogal nasal em destaque aí é o escrito com tio, o A com tio. Nós temos santa, é o mesmo san, é o mesmo só que agora é A com M. Agora nós temos samba, é o mesmo só que agora é A com M. Então, o an, ele pode ser A com tio, A com M, A com M. Muito cuidado, que o A com M, embora sejam duas letras, e o M represente uma consoante, aqui no caso não é uma consoante. Ele está marcando simplesmente a nasalização da vogal. E o M também, yan, está marcando a nasalização da vogal. Nós não falamos an e não falamos nós falamos an. Esse an pode ser com tio, irmã, pode ser com N, san, tá? Ou pode ser com M, samba. Olha, quando eu falo santa, eu levanto a língua para fazer o tá. Quando eu falo samba, eu fecho a boca, mas para fazer o B, e não para fazer sam ou san. Aí nós estamos forçando uma pronúncia, acreditando que o M e que o N são consoantes, mas no caso não fazem o papel de consoante, sim de marcador de nasalização, funcionando como dígrafo. O mesmo ocorre com Então, enviar, nós podemos ter o em com N, embora com M. Lembrando que existe uma regra ortográfica, que faz com quem está escrevendo para decidir se vai usar em com M ou em com M, por exemplo, então, embora, o em é o mesmo, mas eu sei se eu vou escrever com M ou com N pensando na letra que vem depois. Aí é uma regra ortográfica. Muito bem, inverno pode ser com M, ou in pode ser com N, e o in pode ser com M. O on, põe, é O com tio. Confia, O com N. Sombra, O com N. Então, é on. Só que escrito de três maneiras diferentes. Sunga, é com N. Jumbo, é com M. Portanto, aqui nós temos o caso daqueles fonemas que podem ter mais do que uma forma de serem representados. E nós temos também o caso das letras que podem ter mais do que um fonema, podem representar mais do que um fonema. Vamos ver quais são. A letra E, por exemplo, ela pode ter o som E em boneca e E em nevar. Letra O, pode ser boca, O em boca e O em bota. A letra é a mesma, só que os sons, os fonemas são diferentes. Temos a letra C, que pode ser K em cara e S em cera. Temos a letra G, pode ser G em gota e J em gelo. Letra R pode ser R em roda e R em careta. Letra S, que pode ser sapato e Z em casaco. Letra W, que pode ser que pode ser V em Valdo e U em William. Letra X, que pode ser X em xícara, Z em exato e S em extrato. A letra Z, que pode ser Z em cozinha e S em rapaz. Então vejam vocês a importância das crianças compreenderem que a letra é a mesma, porém o valor sonoro dela pode variar de acordo com a situação, de acordo com a palavra, ou de acordo com a posição da letra dentro da palavra. E nós temos a própria letra A, que aqui no caso, em cana, ela faz o an, embora não tenha o tio, e faz o A em bala. Então aqui nós temos exemplos de correspondências múltiplas
uma mesma letra representando diferentes fonemas. Então, o que eu quis mostrar nesse vídeo para vocês é que nós temos que pensar de duas maneiras. Uma coisa é a letra com o seu nome. Outra coisa é o som ou os sons que aquela letra pode representar. Quando a criança aprende a pensar por som e aprende a pensar por letra, ou seja, pensa uma palavra, identifica os sons, os fonemas que tem dentro, e isso demanda aquela habilidade que é chamada consciência fonológica. Então, a criança pensar uma palavra, dividir em sílabas, analisar o que tem dentro das sílabas, identificar os sons, ir buscar a letra e saber que as letras têm nomes e essas letras representam sons. Então, esse é um mecanismo, é uma habilidade fundamental para a gente garantir um bom processo de alfabetização. Dada a mensagem, letra de um lado, som do outro e suas correspondências. Até o nosso próximo vídeo.